analisando Michele Bolsonaro, como seu discurso influencia o eleitor. Plantam narrativas maldosas e mentiras descaradas envolvendo o meu nome. Sem respeito, sem pudor, sem vergonha. Percebendo, no geral, como a gente viu, o que tem atrás dela? Certificados. Podem não ser certificados dela. Ou não sei, podem ser. Mas são certificados que transmitem uma autoridade. O que a gente chama na retórica, chamado de ethos, a ética, o valor dessa pessoa. Ela mostra de forma de status. O status que ela tem de uma mulher que sabe do que está falando, porque ela tem vários conhecimentos. Ali na mesa tem o símbolo de Israel, da estrela de Davi, e uma mão, porque ela também tem esse diálogo com a comunidade surda. E ela mostra muito bem tudo isso com uma simplicidade, com a sua roupa, com palavras pacificadoras e um papel com uma caneta para dizer que também é simples. Então ela tenta moldar essa imagem. Vamos ver e vamos analisar o discurso, as emoções que ela quer transmitir para você. Longe de mim de falar que é manipulação. Todo político utiliza essas estratégias que a gente vai analisar nesse discurso. Eu precisava falar com todos vocês, em especial com as mulheres de bem que nos acompanham. Não foi fácil chegar até aqui. Tentei o silêncio, escolhi a paz. Para não expor a minha família, fiquei calada por muito tempo. Mas tem um limite para o quanto uma pessoa consegue suportar ataques e mentiras. Especialmente quando essas mentiras envolvem o seu nome, o sofrimento do seu marido, da sua família e deturpam o trabalho que você entregou de coração. Até agora eu tentei não expor a família, pensando muito no meu marido, mas não dá mais. Então eu vim para falar. As pessoas que sabem o que aconteceu... Analisando aqui o discurso, do jeito que eu anotei aqui, nesse papel, ela fala inicialmente que quer falar com as mulheres, então a gente percebe a ênfase no público feminino nessa candidatura de Michele Bolsonaro, que está querendo ir para o Senado, mas sempre tentando disputar com Flávio Bolsonaro essa questão da presidência. Quando a gente percebe momentos de fragilidade nessa família, uma família permeada por traições ou buscas pelo poder também. Não estou falando mal da família Bolsonaro. Eu acho que o ambiente político primeiro contamina as famílias. A família, quando tem misturado a política, transforma uma ganância pelo poder que nem mesmo os sujeitos percebem. Ela apela para mulheres porque ela quer conquistar esse eleitorado feminino. Ela fala que não consegue suportar ataques, colocando sua posição, uma posição até mesmo de vítima disso tudo, para poder trazer uma sensibilização no seu discurso. Ela está apelando para o que a gente chama na retórica aristotélica de patos. Patos é a emoção no discurso. Sem emoção você não convence ninguém dentro de um debate. E quando a gente percebe, vemos um olhar, uma palavra mais de tristeza, mais calada. E quando a gente vê toda a questão da função mesmo nesse discurso, ela quer apelar para uma tristeza vindo por parte dela. Ela fala de mentiras e utiliza duas palavras muito chaves desse vocabulário bolsonarista: família, marido. Apelando para essa estrutura, porque é a base conservadora que vai ouvir esse discurso. Duas vezes fala família e marido, vamos contar mais vezes. Eu tentei ficar quieta, mas percebo a maldade de alguns que se dizem defensores e aliados do meu marido, mas que plantam narrativas maldosas e mentiras descaradas envolvendo o meu nome. Sem respeito, sem pudor, sem vergonha. A tática principal dos políticos é colocar um inimigo comum em seu discurso. Colocar uma estrutura para poder atacar, para poder ter um apelo ao seu próprio grupo.
Quando a gente define o inimigo, fica mais fácil em termos de palavras, em termos de convencimento, convencer as pessoas. E essa narrativa está muito bem fechada. Michele Bolsonaro sabe se comunicar, sabe se conectar com o eleitor. E ela apela muito para sentimentos, ou melhor, emoções de raiva e de tristeza. Você apelando para essas emoções de raiva e tristeza, são emoções chamadas primárias. O que são emoções primárias? São emoções que vêm desde o Homem das Cavernas. Se você não sabe, a neurociência estuda muito essa questão da neuropsicologia, né? Da neurociência das emoções. Os políticos sabem utilizar muito bem essa questão da neurociência das emoções. Você transmitindo raiva e tristeza, você pega a questão mais primitiva, mais simbólica do próprio eleitor. Você captura essa questão e chama para me ajuda, quero seu apoio também. Lula, quando conta uma história triste ou uma história da sua infância, ele quer uma conexão. O político busca uma conexão, como Michele Bolsonaro busca, com essas emoções primárias, raiva e tristeza, marcados no seu discurso. No momento mais difícil da minha vida, inclusive ignorando o pedido que o próprio Jair escreveu em uma carta para que parassem com os ataques. Ele está sabendo de tudo e vê a situação que tenho enfrentado. Então hoje, a verdade vai iluminar o que foi escondido na escuridão das notícias falsas e nos ataques irresponsáveis. Para que todo o contexto fique claro, eu preciso voltar um pouco no tempo. Tudo começou em 2023. O meu marido estava voltando dos Estados Unidos. Ele ia assumir a presidência de honra do Partido Liberal. Ele e o presidente Valdemar conversavam sobre os rumos do partido, o que ficou para trás, o que ainda podia ser construído. E perceberam uma lacuna: as mulheres. Um público enorme, poderoso e que ainda viu Jair com desconfiança. Olha aí de novo o que ela fala. Mulheres. Tá falando pela segunda vez. E ela vai falar, provavelmente, de ser nomeada para ser presidente do PL Mulher. Ela é uma figura basilar para setores conservadores, para setores bolsonaristas, desse diálogo com as mulheres, que é um eleitorado que deu vitória para o próprio presidente Lula. É uma estratégia que ela utiliza. Ela é uma peça fundamental. E recentemente, se você não ficou sabendo, ela falou que pretendia desistir em conversas internas lá com o presidente do PL, com figuras do PL. Só que eu acho que se ela desiste, o bolsonarismo todo quebra pelo esse apelo das mulheres evangélicas. Mas também pode ser uma moeda de troca, uma chantagem. A política a gente não pode ver mais com paixões. Porque os políticos, eles fazem esses discursos emocionais para nos mover a emoção e parar de pensar que todos estão atrás. Está todo mundo disputando um cargo para ter prestígio, para ter poder, para ter dinheiro, para ter influência. É Michele Bolsonaro, é Lula, é Simone Tebet, é Ciro, é todo mundo. Eu não quero trazer a desesperança política em vocês. Vocês podem votar e se identificar com Michele Bolsonaro. Isso não é uma crítica. Mas todos utilizam essas estratégias para o bem, para o mal, para seu próprio benefício. Uma estrutura partidária que falasse de verdade com elas. Foi nesse momento que o meu nome surgiu. Eles me convidaram para assumir o PL Mulher como presidente nacional. Eu aceitei. Eu já sabia o tamanho do que estava sendo o pedido e eu tinha visto de perto na caravana Mulheres com Bolsonaro em 2022 idealizada pela nossa governadora Celina Leão para ajudar na eleição do meu marido. Ao lado de Celina, Damares, Tereza Cristina e tantas outras guerreiras, eu vi o que era levar essa mensagem de esperança viajando pelo Brasil inteiro. Era sacrifício real, era entrega real. Ele olhou para mim e disse que sabia que seria difícil para todos nós, mas que era necessário. E assim eu fui. Assumi esse chamado mesmo sem ter experiência partidária. O que eu encontrei pela frente era maior do que eu imaginava. O PL Mulher existia no papel, mas na verdade tivemos que começar praticamente do zero.
Percorri o Brasil inteiro. Instalamos os diretórios nos estados, empossamos presidentes estaduais e municipais, demos capilaridade e representatividade ao movimento que hoje, sendo um dos mais recentes, se tornou o maior movimento político partidário de mulheres no Brasil. Nós pintamos o Brasil de rosa. E os resultados vieram. Nas eleições de 2024, elegemos 45,8% mais mulheres do que em 2020. Com pouco mais de um ano de trabalho, foram 1.005 mulheres eleitas. A semente que plantamos começou a dar frutos. E fico feliz quando vejo esse fruto chegando a todos, incluindo o apelo ao simbolismo. Temos na psicologia analítica de Jung a questão do simbolismo. O que é o simbolismo? É uma forma universal de estruturar o inconsciente, o cérebro. Ela falou de rosa. Ela falou mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 vezes a palavra mulher. Além disso, apelou para a questão do chamado. O chamado, claro, origem cristã. O chamado de Jesus na Terra. O discurso não é à toa, ele mimetiza, ele imita essa questão até mesmo do arquétipo do herói. O arquétipo do herói, ele vai para a batalha, ele luta pela representação de seus ideais. Michele luta pela representação de quê? Dos ideais das mulheres, lutar pelas mulheres conservadoras. E agora ela está indo para o campo de batalha. Vamos ver qual outra narrativa tem a ver com essa questão da trajetória do herói. A trajetória do herói é marcada pela essa busca, esse chamado, depois algo no meio do caminho que impede desse chamado, recolhe o herói e depois enfrenta novamente quando aprende tudo que fez de errado. Vamos ver se ela vai fazer esse arco. Que hoje é bem recebido e apoiado por nossas meninas do PL Mulher nos estados. É muito emocionante ver que as mulheres estão se engajando para transformar a política. Mas o tempo foi passando e as coisas foram ficando mais pesadas. Vieram as medidas injustas contra o meu marido, a retirada das suas redes sociais, as proibições de contato com outros políticos, a tornozeleira, a limitação de visitas, a primeira prisão domiciliar, a condenação, as novas cirurgias, o tormento da Polícia Federal. Cada uma dessas palavras representa um dia real, uma noite real. Uma dor real que eu e a minha família vivemos e ainda estamos vivendo. Enquanto ele estava preso em casa, sem poder percorrer o país, sem poder ir às ruas, sem liberdade, ele me pediu que eu continuasse levando a mensagem dele. Que eu continuasse viajando e levando uma voz de esperança para os nossos apoiadores no Brasil inteiro. A ausência dele nos nossos encontros gritava mais alto do que qualquer narrativa dos nossos perseguidores. Mas para um estado em especial, ele não só pediu que eu fosse, ele me enviou como missão. Porque era um povo pelo qual nós dois temos um carinho muito especial. O povo cearense. E eu fui. O que aconteceu depois foi um dos dias mais difíceis da nossa vida. A medicação que o meu galego estava tomando deu reações inesperadas. Ele ficou fora de si e acabou mexendo na tornozeleira. E isso resultou na transferência dele para a Polícia Federal. Meu marido foi arrancado de casa. Um dia que nós nunca esqueceremos. E logo depois desse dia, pessoas que se diziam fiéis ao meu marido, que se gabavam e lucravam por se dizerem bolsonaristas, se apressaram em me atacar, em me humilhar, em dizer que eu estaria, desculpe a palavra, cagando para o meu marido. Alguns desses influenciadores estavam nos Estados Unidos e de lá induziam pessoas ao erro e comandavam os ataques gratuitos covardes contra mim. Olha aí como que ela faz. Ela coloca um inimigo em comum, um inimigo que precisa ser derrotado, que agora é o próprio PL. Um sujeito dos Estados Unidos. Quem é o sujeito dos Estados Unidos? Eduardo Bolsonaro com suas críticas a Michele Bolsonaro, a Nicolas Ferreira. Então é uma briga dentro das famílias. É uma briga dentro das famílias dos políticos, isso que é mais interessante. É uma briga dentro das famílias dos políticos e também as nossas. Nós não conseguimos viver em paz com essa polarização que está lidando com o mundo e com toda questão dos afetos. Os afetos viraram o voto nessa eleição. Se você não viu ainda o vídeo, o ódio virou voto, aperte aqui no cardzinho para você entender como que o ódio vira máquina de voto. E essa é a questão dessas brigas dessas famílias. As famílias vão se separando por conta da política, por conta dessas emoções que estão à flor da pele. E quem ganha com a separação das famílias? Esses políticos que têm seus votos em dia de eleição. Estamos perto da eleição. E se você deixar seu ódio e não seu cérebro dominar,
Claro, o ódio vem do cérebro, mas o racional do teu cérebro, o campo mais racional, um pensamento ao invés do sentimento, da emoção. Se você coloca teu pensamento acima do seu sentimento, você vai fazer uma escolha mais racional, uma escolha mais equilibrada e não vai partir a sua família ao meio novamente. Porque o que vai acontecer, de acordo com as pesquisas, é uma divisão novamente da população. Flávio Bolsonaro e Lula. Ou qualquer campo da direita contra Lula e etc. Estamos cansados de viver dessa maneira. Como alguém que diz amar o líder pode atacar a esposa que está cumprindo a missão que ele determinou? A nossa vida mudou muito com a prisão do meu galego. E havia alguns compromissos que tinham sido assumidos antes. A filiação de Mariana Carvalho no Maranhão e o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará foram alguns deles. Eu falei diretamente com o meu marido sobre cada um desses compromissos. Eu disse a ele que queria apoiar o Girão, pela sua fidelidade às pautas conservadoras, pela coerência que ele representa com as pautas da direita, totalmente oposto ao que o Ciro defende. E ele me autorizou. Em matéria de política, eu faço somente o que eu e ele combinamos. E assim, eu voltei ao Ceará. E o Ceará tem uma outra história à parte, uma história que vocês também precisam ouvir com atenção. Em 2024, o PL disputava a Prefeitura de Fortaleza. Nosso candidato era o deputado André Fernandes. Assim como estão fazendo com o Girão, todos diziam que ele não tinha chance, mas a direita ignorou isso e apoiou o André de corpo e alma. Era uma eleição apertada e havia uma rejeição significativa ao André por parte das mulheres. Diziam que ele era machista e que não respeitava as mulheres. Foi nesse momento que entrou em campo a vereadora Priscila Costa, presidente estadual, e a minha vice-presidente nacional do PL Mulher. Uma mulher honrada e fiel defensora da vida e das pautas conservadoras. Priscila tinha acabado de ser eleita vereadora. Poderia estar cuidando do seu próprio mandato. Em vez disso, dedicou-se integralmente à campanha de André, aproximando o público feminino, diminuindo a rejeição, abrindo portas que estavam fechadas. O trabalho da Priscila fez uma diferença real e significativa. Não vencemos a eleição por muito pouco, mas nos mantivemos firmes aos nossos valores. André chegou a outro patamar com a ajuda e a dedicação da Priscila. E o que ela recebeu em retribuição é revoltante. Reconhecer, ser grato e retribuir o bem a quem nos ajuda é sinal de nobreza e de lealdade. Mas o agradecimento à Priscila parece estar vindo em forma de perseguição e desprezo. Deixa eu te mostrar o tamanho dessa injustiça com o número. Em 2026, serão 54 vagas para o Senado Federal. Em comparação, se aplicarmos a regra dos 30% para candidaturas femininas, teríamos direito a 17 vagas para mulheres no partido. Eu pedi apenas 3. Priscila Costa, Carol de Tone e Bia Kisses. 3 vagas, de 17 que poderíamos ter. E tem sido uma batalha diária para manter essas 3. Isso é muito desgastante. Em especial nesse momento que o meu marido e eu estamos enfrentando. Deixa eu ser clara sobre a indicação da Priscila. Essa candidatura foi muito bem definida por 3 pessoas. Meu marido, eu e o presidente Valdemar. Não foi sugestão. Foi preferência, foi decisão. E decisão baseada no potencial da Priscila Costa. Jair definiu que o PL disputaria as 2 vagas do Ceará, uma com Priscila e a outra com o pai do André. O que aconteceu depois foi que, aproveitando-se da prisão do Jair, começaram a trabalhar para eliminar a Priscila da disputa, cedendo a vaga dela para garantir uma aliança com Ciro Gomes. Para que ele acha que retirar a vaga de uma mulher seria mais justo e fácil? Que fique registrado para sempre. Enquanto ainda estava preso no 19º Batalhão, o meu marido mandou um recado claro, que foi repassado à direção do partido e ao senador Rogério Marinho. Ele disse: Priscila será candidata. O número 222 deverá ser dado a ela. Não é vago, não é interpretável, é um desejo. É uma ordem do líder. É interessante como que ela fala que é a ordem do líder. É como o eleitor fosse uma grande massa que tivesse que votar e obedecer ao próprio líder. É interessante porque isso reflete a própria questão da sociedade de massas, que até alguns psicanalistas, o Freud, Reich, falam muito disso, dessa questão da massa. O líder vira aquela figura hipnotizadora dessa massa, e a massa obedece. É essa a polarização no país. É um líder, esse alfa, como dizia também, essa questão lá dos nossos primórdios, de ter um homem, um líder, um macho, alfa, que quem vai seguir? A massa, o rebanho. O rebanho vai seguir o voto do líder. Isso não é um problema. Mas é um problema se você está fazendo parte dessa massa. Você está sendo um alienado. Você não está escolhendo suas próprias decisões. Você não pode discordar do líder. É isso que você não pode fazer como eleitor.
Entendeu? Não tô fazendo uma crítica a isso muito forte de Michele Bolsonaro, mas estou te mostrando como que eles fazem isso para captar teu voto. Você não pode ser manipulado. Existem muitas análises que podem ser feitas aqui. Para ser um vídeo breve, eu só mostrei os 10 minutos iniciais, mas com curiosidade, quer saber quantas vezes foi falado a palavra mulher? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes a palavra mulher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes a palavra marido. Isso não é à toa, gente. E isso vai ter mais nesse vídeo. Eu tenho certeza. Porque a questão principal que ela quer colocar na mensagem é uma mensagem para o público feminino e falar que ela está sendo calada como mulher. E a questão do marido, essa questão do casamento, essa questão de se remeter à figura principal que é Jair Bolsonaro. Ele é o líder do rebanho. É que nem o Lula. O Lula é o líder do próprio rebanho. Eles que concentram 40%, 40%, 80% da população, os rebanhos são deles. E eles que são os líderes. Eles que são o alfa nessa sociedade que a gente for ver primitiva. Que a sociedade primitiva, a primitividade, está voltando para a atualidade. Nós somos seres primitivos ainda. Nós estamos repetindo coisas de animal. Estamos obedecendo aos grandes líderes. E a gente não pode mais fazer isso. Essa é a análise. Se você gostou, se inscreva e fale o que você acha dessa situação toda. É isso. Vamos politizar.